Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio. Para a aula de hoje, vamos continuar com a resolução de questões envolvendo trabalho e energia, tá? Só que dessa vez vamos resolver uma questão envolvendo o trabalho da força de atrito, tudo bem? Então, vamos lá para a resolução dessa questão. Então, olha o que diz a questão. A questão diz o seguinte: um móvel de 100 quilogramas encontra-se em uma superfície horizontal na qual o coeficiente de atrito entre o móvel e a superfície é 0,5. Aplica-se a ele uma força de 250 newtons que forma um ângulo de 37 graus com o deslocamento. Então a pergunta dele é o seguinte: o trabalho realizado pela força de atrito em um percurso de 10 metros foi em módulo de... Então, vamos lá. Olha só o que ele está me dando aqui na figura, tá? Então, ele diz que essa figura aqui tem um certo ângulo, tá? Em relação à linha horizontal. Então, para melhorar um pouco mais o entendimento, vamos... eu já fiz o desenho aqui na figura, onde eu coloquei as informações já, onde a massa é 100 kg, o coeficiente de atrito é 0,5, a força 250 newtons, o ângulo de 37 graus e o deslocamento é de 10 metros. E a pergunta dele é qual é o trabalho do FAT, tá certo? Então, vamos primeiro representar todas as forças que agem sobre esse corpo, tá bom? Então, olha só, vamos representar essas forças. Eu vou colocar aqui um pouco mais forte aqui a tonalidade da tinta. Então, olha só, eu tenho aqui a força peso, já que o corpo tem massa, então tem a força peso. Como ele está apoiado sobre a superfície, então tem uma força para cima, que a superfície reage sobre o corpo, chamada de força normal. Tudo bem? Tranquilo? Bom, se esse corpo está puxando com uma força de 250 newtons para a direita, tá? Então, a tendência do movimento, tá? É para a direita, certo? Bom, então, essa força vai gerar umas componentes, tá? Vai gerar uma componente, onde nós vamos ter aqui uma componente no eixo X, chamada de Fx, tudo bem? E nós vamos ter uma componente no eixo Y, que é chamada de Fy, tá? Aí você pergunta, professor, mas por quê? Porque eu tenho um vetor que ele está em um plano bidimensional, ele está inclinado. Então, quando você tem um eixo, tá? X e Y, e você tem um vetor que ele tem uma certa inclinação, então ele vai gerar uma componente no eixo X e uma componente no eixo Y. É isso que está acontecendo aqui na questão, tá bom? Bom, se a tendência do movimento, como eu falei, está para a direita, então nós vamos ter uma força de atrito, tá? Vou fazer aqui com uma outra cor. Está para a esquerda. Então, o FAT, ele está para a esquerda, tá certo? Então, aí nós temos as representações das forças. Mas olha só, o que é que ele perguntou na questão? Qual é o trabalho da força de atrito? Então, trabalho do FAT é igual, tá? Bom, lembra-se que trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo formado, tá? Entre o deslocamento e a força, tá bom? A força aqui é a força FAT, então fica FAT vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre o deslocamento e o FAT. Ó, concorda comigo que esse deslocamento, esse ângulo formado aí é de 180 graus? Hã? Concorda? Porque olha só, o deslocamento ele está para a direita e o FAT está para a esquerda. Então, o ângulo aqui é 180 graus, tá bom? E quanto que é o cosseno de 180? Menos 1. Tudo bem? Bom, então é por isso que ele falou na pergunta qual é o módulo do FAT, porque aqui vai ficar menos
Fat vezes o deslocamento, porque menos daqui vai multiplicar, vai ficar menos na frente, tá certo? Bom, o deslocamento nós já sabemos quanto é. Falta encontrar quem é o Fat. Então, vamos atrás do Fat, tá bom? Então, vamos lá. Fat, força de atrito, é μ vezes a força normal. Então, meu segredo é o μ eu tenho. Então, o segredo é encontrar quem é a força normal, tá? Então, volta aqui um pouco. Se o movimento é na horizontal, então quer dizer que na vertical nós estamos em equilíbrio, ou seja, normal e Fy tem que ser igual ao peso, equilíbrio, tá? Então, a gente tem normal mais Fy, porque os dois estão apontando para o mesmo lado, tem que ser igual a quem se opõe a ele. Então, é igual ao peso, certo? Bom, estamos chegando lá. É uma questão bem interessante, tá bom? Então, vamos lá. Quem é a normal? Normal vai ser igual ao peso, esse cara vai passar para o outro lado, menos Fy. Então, peso nós já sabemos quem é. É massa vezes gravidade. E o Fy? Vamos já encontrar quem é o Fy. Então, vamos lá. Peso é massa vezes gravidade. E o Fy? Voltando lá. Fy, se você observar bem a figura, se aqui é 37 graus, bem aqui também tem que ser 37 graus, por semelhança de triângulo. Então, meu Fy, ele está oposto a esse ângulo, tá? Então, vai ser Fy, tá? Só um detalhe, é igual a F, que gerou ele, vezes seno de 37 graus. Já que ele é oposto, então, o ângulo, a relação trigonométrica é o seno, tá bom? Então, fica F vezes seno de 37 graus, tá certo? Então, vamos lá. Normal é igual. Quanto que é a massa? 100, tá? Só 100. A gravidade é 10. A força é 250. E o seno de 37, ele me deu 0,6, ok? Avançando um pouco mais. Normal, aqui nós temos 100 vezes 10 vai dar 1.000, menos 250 vezes 0,6 dá 150, tá bom? Então, a normal é igual a, bom, 1.000 menos 150 dá 850 newtons. Agora ficou fácil. Então, Fat é igual o coeficiente, que é 0,5, e a normal, que é 850, tá? Então, Fat é igual 0,5 vezes 850 dá 425 newtons, certo? Bom, mas não foi isso que ele perguntou. O que é que ele perguntou? Qual é o trabalho? Como é módulo, então não me interessa esse sinal negativo aqui. Então, o trabalho do Fat, da força de atrito, é o Fat vezes o deslocamento, tá? Então, o Fat, o trabalho do Fat vai ser igual a 425 vezes o deslocamento, que foi 10 metros, tá? Então, o trabalho do Fat é igual a 4.250 e a unidade medida, o joule, ok? Bom, se você observar lá nas opções, a alternativa correta é a letra E, ok? Então, assim, a gente conseguiu resolver mais uma questão envolvendo força de atrito, decomposição de vetores, tá? Então, muito interessante, e cuidado quando a gente envolve as forças inclinadas, porque a normal já não vai ser mais igual ao peso,
não é somente a normal igual ao peso, tá? Você viu aí que é normal, mas a força Y é igual ao peso, tá? Então, muito cuidado com isso daí, tá bom? Bom, assim a gente finalizou a resolução dessa questão. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau!